Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala ao Senhor a cada entendimento, ministra a cada coração e abençoa-nos aqui, Pai. Pelo Teu poder, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Certa feita, os discípulos de Jesus pediram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Me parece um pedido muito apropriado, pois temos tamanhos desafios diante de nós, e muitas vezes, no que somos mais desafiados, não é nem na realização, é no ato de crer que poderemos, que crer que Deus o fará, que crer que tudo isso será realizado. Então os discípulos, com muita razão, pediram ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Qual de nós já não teve esse pedido nos lábios? Qual de nós já não teve esse desejo no coração? Qual de nós já não se sentiu assim tão necessitado que a sua fé crescesse, que a sua fé ampliasse, que a sua fé aumentasse? Mas Jesus responde aos seus discípulos: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis a esta árvore que se lance daqui para o mar, e assim será. Tudo o que pedirdes, crendo, em nada duvidando, crendo em seu coração, vos será feito. O grande problema é que nós estamos preocupados com o tamanho da fé. E Deus, Ele está esperando que a nossa fé, independente do seu tamanho, seja usada. De que adianta uma grande fé e não usá-la? É melhor uma pequena fé que seja usada do que uma grande fé que não seja usada. Claro que isso me parece algo totalmente impossível, que alguém tenha uma grande fé e não a use. Mas o desafio não é o tamanho da nossa fé. O desafio é usarmos, aplicarmos, semearmos a nossa fé. Jesus disse que, semelhante ao grão de mostarda, o menor grão, uma vez semeado, se torna a maior das hortaliças. Então, o segredo está em usarmos a fé que temos, em não desistirmos de usar esta fé. A Bíblia nos fala, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, uma série de nomes de homens e mulheres extraordinários, que foram verdadeiros heróis da fé. A sociedade bíblica chamou assim esses de os heróis da fé. Gente que glorificou a Deus através da sua vida de fé. Começa dizendo pela fé Abel. Continua falando pela fé Enoque. Segue-se dizendo pela fé Noé. A continuidade disto chega então ao pai da fé, pela fé Abraão. Segue-se de Abraão e vamos até aqueles grandes patriarcas, Isaac e Jacó. Pela fé Jacó, pela fé Moisés. E assim por diante são citados heróis e heroínas na fé, pela fé.
A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Essas pessoas viveram pela fé, essas pessoas testemunharam de sua fé. Mas o capítulo de número 12 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Pela fé, Abraão. Pela fé, Isaque. Pela fé, Jacó. Pela fé, Moisés. E pela fé, cada um de nós. Deus está esperando a operosidade da nossa fé. Como se tornar e como ter de fato fé, ser um homem, uma mulher de fé? Em primeiro lugar, necessitamos ir às Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas não apenas necessitamos escutar, como necessitamos ler as Escrituras, meditar nelas e orar as Escrituras. Quando nós lemos a palavra, você nunca deve deixar a palavra apenas no ato de ler. Quando você lê a palavra, você deve meditar, deve pensar em cima daquilo que você leu, deve pedir humildemente a iluminação do Espírito Santo sobre a tua vida e contemplar como em espelho, vendo que o reflexo. E quando nós vemos o reflexo, estamos refletindo. Temos que refletir sobre esta palavra. Não apenas ouvindo uma vez o que Deus nos fala, mas ouvindo duas vezes o que Deus nos diz. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isto. É o que diz a palavra. Temos que receber a palavra. E temos que digerir a mesma palavra. E temos que, em cima do que meditamos, porque a Bíblia nos diz, não apenas para estudarmos a palavra, não apenas para conhecermos a palavra, mas para meditarmos na palavra. E veja bem, a Bíblia diz, medita nestas palavras, e depois ela completa, e tem cuidado de fazer tudo segundo o que eu te disse. E então farás prosperar todo o seu caminho. Nós queremos muitas vezes que todo lugar onde pisar a planta do nosso pé nos será dada. Essa é a promessa de Deus. Mas, como Deus disse, não disse apenas isso, diz, tem cuidado. Tem cuidado de observar essa palavra, de praticar essa palavra, de fazer tudo conforme esta palavra. E então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Tudo o que você fizer será bem sucedido. Nós precisamos ter o primeiro passo, esse passo de ler, meditar, viver e orar. Orar esta palavra,
orar em cima do que meditamos. E então estaremos crescendo, nos fortalecendo na fé, na palavra. Depois disto, se praticamos a palavra, o que traz como consequência a uma vida de fé? Uma vida de fé é uma vida que vive a palavra. Duas coisas são consequências diretas de quem vive verdadeiramente a palavra. A primeira delas se chama um coração íntegro. Integridade. Que é acompanhada de retidão. Então, um coração íntegro, que é acompanhado de retidão, traz consigo uma consciência limpa. Raramente nós imaginamos que isso seja algo tão importante para termos uma vida de fé. Mas veja que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É uma característica da vida do justo. Imaginemos que o justo deveria viver pela justiça. Por quê? Porque ele é justo, mas ele vive pela fé. Logo, a fé, como é dito, a fé sem obras, a fé sem prática, ela é nula. Nós necessitamos ser pessoas que vivam plenamente a fé que nos leva a uma fidelidade a Deus. Eu tenho dito que a fidelidade é o caráter da fé. Você não pode separar jamais fé e fidelidade. Você não tem um sem ter o outro. É necessário que os dois estejam operantes na mesma vida, na mesma pessoa. Fé e fidelidade caminham juntos. Se temos fé, temos que ser fiéis. Se somos fiéis, o somos por meio da fé. Essas duas coisas estão juntas, agindo em nossa vida. Por isto, aquele que quer se tornar de fato uma pessoa de fé, não é apenas um otimista. Não confunda um otimista com uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé vai muito além de ser otimista. Ela não é pessimista, ela não é otimista, ela é uma pessoa realista em fé. Sua realidade é a fé. De modo que a fé não é tão somente crer, mas a fé muitas vezes implica em crer no que Deus disse e descrer do que os outros estão dizendo. Quantas vezes homens de Deus, como Paulo, saído de um naufrágio, Paulo tinha uma palavra de Deus na vida dele, que ele iria a Roma dar testemunho. E baseado nessa palavra, baseado no que Deus havia lhe falado e na visitação do anjo do Senhor, naquela embarcação que naufragaria, Paulo disse: nenhum de nós se perderá. E assim foi. E eles vieram a dar na praia. E quando Paulo estava ali, mantendo viva a chama, nós sabemos que uma víbora saiu e picou o apóstolo Paulo. De modo que as pessoas esperavam que Paulo viesse a morrer. Ou Paulo creria na fatalidade, uma víbora o mordeu. Ou Paulo creria naquela fatalidade, creria no veneno da víbora,
creria que o seu tempo havia terminado, ou ele continuaria crendo na promessa que Deus havia lhe feito. Ele iria a Roma, e ele, todavia, não chegara em Roma. Então, Paulo creu na promessa de Deus. Quando Abraão, pela fé, Abraão pôde gerar a Isaque, sendo ele já um homem de 100 anos, sendo ele já um homem amortecido. E a Bíblia diz que veja, fé não é negar a realidade. Fé é crer no sobrenatural. Fé é crer no sobrenatural. Então, Luciana, cadê a Yara? Vocês, às vezes, esquecem que eu me preocupo com as crianças, né? Então, Abraão creu, embora ele levasse em conta sua incapacidade. Aliás, é quando nós nos conscientizamos da nossa incapacidade que nós vamos depender, pela fé, do sobrenatural de Deus. Então, não é negar a minha incapacidade, não é dizer apenas eu posso. Há muita gente que pensa que fé é isto. Fé é dizer, sem Ele eu não posso, mas com Ele eu posso. Então, muitas pessoas estão hoje transformando fé em uma autoafirmação, até mesmo uma determinação própria. Isso não é fé. Abraão levou em conta a realidade. Ele era incapaz, mas creu que Deus tudo poderia fazer. Quando nós nos colocamos da mesma maneira, é que nós conseguimos fazer da fraqueza força. Então, assim, vivemos uma vida de fé. E uma vida de fé é uma vida de oração. Perguntaram a certo homem de Deus, um homem de fé, quanto tempo ele orava? Ele disse, eu oro todos os dias, algumas horas. Mas eu continuo em espírito de oração e continuo orando. Quando me deito, quando me levanto, quando sento, quando ando, em todas as coisas que faço, oro sem cessar e busco ao Senhor. Essa deve ser a nossa postura. Vivemos pela fé, não sobrevivemos pela fé. Nós vivemos. A fé é fonte de vida, não de sobrevivência. Não é uma questão de eu ter um escape. Fé não é escape. Fé é solução. No nome de Jesus Cristo. E então, uma vida no Espírito. Uma vida conduzida pelo Espírito do Senhor. Tudo isto é semear em fé. É crescer em fé. Como a semente que cresce, que se desenvolve, que frutifica. Mas há uma coisa tão importante ao desenvolvimento da fé, a ter uma vida de fé, que é não fugir das provações. Smith Wigglesworth disse que a fé é fortalecida em meio às batalhas de fé. Essa que é uma verdade, que quando somos provados, eu estava lendo a história de um apóstolo da fé chamado George Miller, um homem surpreendente. E
ele tomou uma postura de depender totalmente, exclusivamente de Deus, de nada pedir aos homens, de tudo pedir a Deus. O tempo de George Miller era um tempo complicado, até mesmo para a igreja, para os ministérios, porque os assentos das igrejas eram pagos. Então, se uma pessoa queria ir à igreja, ela tinha que pagar o assento da igreja. E quando um pregador era renomado, era famoso, várias pessoas vinham à igreja, esse pregador tinha mais recursos porque as pessoas pagavam os bancos. E George Miller achava isso, como eu também acho, um absurdo completo, que as pessoas tivessem que pagar para ouvir a palavra do Senhor. E ele, então, se recusou a fazer isso. Mas recusar-se a fazer isso era recusar-se a receber qualquer provento, qualquer salário, porque os salários dos pastores vinham desse pagamento dos bancos. Você pode imaginar uma situação dessa? E então, George Miller disse: eu dependerei totalmente do Senhor. E ele casou-se com uma mulher que tinha uma fé como a dele, e os dois então decidiram depender do Senhor. E ele disse: olha, meus irmãos, meus amados irmãos, eu não dependerei de outra pessoa senão da pessoa do Senhor. Eu falarei com ele o que necessito e eu sei que ele há de me atender. Assim foi a vida de George Miller. O primeiro ano, tudo foi maravilhoso. Deus o sustentou de uma maneira tremenda. Mas no segundo ano, ele foi provado em sua fé. Por quê? Porque o dinheiro não chegava. E ele pedia os recursos. E em um dia que eles estavam totalmente com dificuldades, ele só tinha pouquíssimo dinheiro em seu bolso. Ele orou a Deus e disse: Senhor, eu preciso que tu me envies dinheiro hoje. E uma senhora na igreja aproximou-se dele e disse: pastor, o senhor está precisando de dinheiro? E George Miller foi desafiado naquele momento. Ele queria dizer: eu preciso. Por quê? Porque de fato ele precisava. Mas ele disse: minha irmã, eu disse e volto a dizer que eu não pedirei nada a homem nenhum se eu já pedi a Deus. E eu creio que Deus me dará. E ela disse: eu faço essa pergunta porque Deus me mandou te entregar um dinheiro, e era o recurso que ele precisava. Não é fácil ser provado. Em outra situação, ele e sua esposa passaram 3 dias sem recurso nenhum, com fome, dizendo: Senhor, envia, Senhor, envia. E George Miller e sua esposa chegaram ele conta na sua biografia, a vacilar naquele momento. Dizendo: será que estamos errados em querer depender totalmente do Senhor? E então esse herói da fé, esse George Miller, ele vai até o seu quarto, e quando chega no seu quarto, ele vê o dinheiro em cima da sua cama. Quem levou? Ele não sabia. Como chegou ali? Ele não tinha ideia. Mas ele sabia uma coisa: Deus havia sido fiel. Havia dado a ele. Em outra ocasião, naquele mesmo ano, que foi um ano de grandes provações para ele, um dia antes de pagar o seu aluguel, ele não tinha recursos. E então, mais uma vez, ele ora ao Senhor, mais uma vez ele clama ao Senhor, mais uma vez ele pede ao Senhor. E no mesmo dia,
todos os recursos chegam. Eu quero dizer uma coisa: fé implica em crer totalmente que Deus é fiel. Deus é fiel. Esse foi George Miller, o grande apóstolo da fé, o homem que, além de ter a igreja a qual ele pastoreava com cerca de 400 pessoas, teve um orfanato que primeiro só de meninas e depois só de meninos. Ele, quando abriu o orfanato, ele orou a Deus e pediu todas as coisas, pediu o material, pediu a casa, pediu tudo, pediu os funcionários, pediu os colaboradores, pediu todas essas coisas. E Deus deu tudo. Então ele marcou o dia da inauguração e quando chegou lá, não tinha um órfão. E então ele, envergonhado, foi diante de Deus e disse: Deus, eu não pedi os órfãos. E ele pediu os órfãos. E chegou uma menina, a primeira órfã que ele atendeu. E foi a primeira que fez parte do orfanato de George Miller. Logo depois dessa menina, vieram no outro dia mais outros, e logo eles já tinham mais de 20 órfãos sendo atendidos, e depois mais de 43 órfãos sendo atendidos, e assim Deus foi sustentando, e logo ele tinha quase 1000 moças sendo atendidas. 1000 meninas. Ele então abriu outro orfanato só para meninos, e logo ele tinha 2.000 crianças atendidas, alimentadas todos os dias, sustentadas, vestidas, educadas. E ele disse: em tudo isso Deus se mostrou fiel. E nunca faltou, nunca uma criança ficou sem uma refeição em todo o ministério de George Miller. Quase 50 anos aquele orfanato atendendo a inúmeras crianças e nunca uma criança sequer ficou sem uma refeição. Isso é um milagre. Isso é um milagre, isso é algo extraordinário. Além de sustentar quase 200 missionários, além de também enviar material a milhares de lugares. Então, imagine tudo isso apenas movido pela oração. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar esses homens que foram pessoas extraordinárias e somente olhá-los na sua capacidade humana. Mas o segredo de todos esses homens foi um só: a oração e a fé. Homens e mulheres que oraram extraordinariamente. Nós conhecemos a história do Jonathan Edwards, o grande teólogo, o grande filósofo, o grande doutor Jonathan Edwards, que na sua época foi considerado uma das mentes mais brilhantes do mundo, um dos maiores doutores na língua inglesa de todo o mundo, e que se dedicou plenamente a servir ao Senhor. Descrevem Jonathan Edwards como um homem de 2 metros de altura, um pouco mais de 2 metros de altura, com uma voz grave, de baixo profundo, e que os sermões na sua época eram lidos. E ele, como todo intelectual, lia pausadamente e era algo um pouco cansado. Imagine um homem com uma voz tão grave, um homem com essa aparência toda e lendo um sermão.
Não era a capacidade intelectual dele que fez a diferença. Seu grande sermão, o sermão mais conhecido dele, pecadores na mão de um Deus irado, que provocou um avivamento em toda a Nova Inglaterra e da Nova Inglaterra para o mundo. Muitos dizem, era a capacidade retórica, oratória, a eloquência dele. Não. Esse sermão, o ato de pregá-lo foi precedido por 3 dias de jejum e oração. Ao ponto de quando Edwards entrou na igreja, as pessoas que o viam diziam, o rosto dele brilhava como aquele que viu a glória de Deus. E então ele pregou esse sermão, e as pessoas começaram a chorar, a gemer, a confessar pecados, a se arrepender. Pessoas se seguravam nos seus bancos com medo de caírem no inferno, outros se agarravam nas colunas da igreja. Havia pessoas que caíam no chão, gritando, chorando, confessando pecados. Isso se alastrou pelas ruas, isso chegou às casas. Dezenas de milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo através da ministração deste sermão. Isso por quê? Porque foi feito pela fé. Não foi feito pelas condições humanas. E eu quero dizer que nós também temos que nos somar a esta gente extraordinária e entender que o que Deus está esperando que façamos, não venhamos a fazê-lo na força do nosso braço mortal, mas sim venhamos a fazer pela fé. É pela fé. Abraão, pela fé. Isaque, pela fé. Jacó, pela fé. Moisés, pela fé. E cada um de nós, pela fé, faremos maravilhas para a glória de Deus. Senhor, dá-nos mais fé. E Deus então nos responde, use a sua fé. Não fuja das provações. Enfrente os desafios com a sua fé, e a sua fé se fortalecerá, e a sua fé se multiplicará, a tua fé crescerá. Mas use a sua fé. Continue crendo, insistindo. Eu tenho pensado numa frase que tem ecoado dentro do meu coração. As igrejas procuram métodos melhores. É como toda igreja procura, nada contra os métodos. Mas Deus não está procurando métodos. Deus está procurando vidas. Não métodos melhores, mas vidas melhores. Homens melhores. Que Ele possa usar. Não serão os métodos que Deus usará. Eu não estou dizendo que Deus não tem estratégias, eu não estou dizendo que não há o plano perfeito de Deus, a vontade perfeita de Deus. Eu estou dizendo que Deus não procura métodos, que Deus procura homens, que Deus procura pessoas, que Deus procura a mim, que Deus procura a você. E Deus quer dizer a nosso respeito, como disse a respeito de Davi, achei a Davi. Deus procura homens.
achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus quer falar isto a teu respeito. Deus quer falar isto a meu respeito. Deus quer dizer, achei. Eu quero que venhamos a ser um achado de Deus. Que possamos viver e também possa se dizer a nosso respeito, pela fé Ele fez. Pela fé Ele agiu. Pela fé aquela igreja fez. Pela fé aquela gente realizou. Eu volto a dizer, não sou contra organização, não sou contra planos, projetos, alvos. Tudo isso é importante. Mas o que Deus está buscando não são projetos, não são planos, não são métodos. Deus está buscando homens, pessoas, homens e mulheres que possam ser achados por Ele, que possam fazer e viver pela fé. Às vezes nós queremos que pelo nosso esforço, sabe, o que pouca gente sabe é que Lutero, antes de se tornar o reformista que foi, ele esteve visitando Roma. E Lutero, entre as coisas que fez em Roma, subiu uma grande escadaria de joelhos. E enquanto ele subia, as palavras de Romanos ecoavam dentro dele. O justo viverá pela fé. E ele viu que não era aquele esforço dele que fazia diferença, tinha que ser outra coisa. Ele, voltando a Wittenberg, fez um profundo estudo de Romanos, que era uma epístola de Paulo que o perturbava especialmente, porque diversas vezes fala de justiça, a justiça de Deus, e aquilo era perturbador para Lutero, até que ele, lendo, e mais uma vez leu, o justo viverá pela fé, e num clarão, numa revelação, ele viu que tudo isso era a graça de Deus, que não era o esforço dele, mas era a dependência dele total ao Senhor. E como renascido, uma paz tomou conta dele. O próprio Lutero e as pessoas que com ele conviviam falam da grande transformação vivida por ele, que agora, como pregador, a palavra fluía de uma maneira extraordinária, porque toda a palavra se tornara algo apaixonante para ele. Não havia mais palavras perturbadoras, porque a graça estava transbordante. E assim começa a surgir o reformista. O homem que sacudiu o mundo, que fez o mundo começar a pensar diferente. Não somente os que a ele seguiram, crendo nas palavras que Deus lhe revelava, mas o mundo foi transformado para sempre. Uma nação surgiu de tudo isto, uma língua surgiu de tudo isto, poderes religiosos e governamentais foram vencidos, derrotados, não por um homem, nem por um exército, mas pela fé. Essa mesma fé está
em nosso meio. E o mesmo Deus que operou com eles deseja operar conosco e através de nós e em nós. Pela fé você fez. Pela fé você fará. E se porventura há alguém que nos esteja acompanhando nesse momento e diz: eu queria essa experiência, eu queria essa liberdade, eu queria tudo isso, é apenas pela fé, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A história dos heróis da fé não termina no final do capítulo 11 de Hebreus. Ela continua na minha vida e na tua vida. A Deus seja a glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta humilde palavra e pedimos que seja mais do que a exposição da palavra. Que o Senhor nos ajude a vivermos verdadeiramente pela fé. A que possa ser dito a nosso respeito que pela fé eles fizeram. Pela fé eles viveram. Pela fé eles alcançaram. Senhor, queremos nos tornar heróis da fé. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.